Devemos ensinar a geração dos cristãos. Por isso, basta ser crente, tem que ser diferente, não vai. Vai estar sempre mais perto de Deus. Sentimentos humanos, pensamentos mundanos, não vamos enganar. Basta ser crente, tem que ser diferente, não vai. Vai estar sempre mais perto de Deus. Sentimentos humanos, pensamentos mundanos, não vamos enganar. E olha de céu para inimigo. Quem é o dono desta terra? Só quem pode é Jesus Cristo. Nos fazer vencedores desta guerra. Devemos ensinar a nova geração. Jesus Cristo é o coração. Cada vez mais de Deus em seu coração. Por isso, basta ser crente, tem que ser diferente, não vai. Vai estar sempre mais perto de Deus. Sentimentos humanos, pensamentos mundanos, não vamos enganar. Basta ser crente, tem que ser diferente, não vai. Vai estar sempre mais perto de Deus. Sentimentos humanos, pensamentos mundanos, não vamos enganar. 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 Boa noite, irmãos. É um prazer enorme. Estamos aqui mais uma vez no culto de jovens e sempre na esperança de fazer o melhor para Deus. E é isso que estamos fazendo aqui. Um culto de louvor, de adoração, de agradecimento ao nosso Deus. Sentimentos humanos, pensamentos humanos, não vamos enganar. Essa é a mensagem que a gente quer trazer hoje. A mensagem para os jovens de que sentimentos humanos, pensamentos humanos não vão nos enganar. Nós temos que ter essa noção de que nós, como renascidos em Cristo, somos diferentes. E temos que fazer a diferença. Sempre. Qualquer lugar que nós estivermos. E é isso que nós temos que ter em mente. Que nós somos diferentes a partir do momento que somos renascidos em Cristo. A partir do momento que nós recebemos Cristo em nosso coração. Não basta ser crente, tem que ser diferente. O lugar, né?
Amém. Porque a vida recebi a te encontrar. Quantos aqui já encontraram o Senhor na sua vida? Quantos aqui já encontraram o Senhor na sua vida? Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, é tão bom quando a gente encontra o Senhor na nossa vida, porque a gente recebe realmente a vida. Nós somos renascidos, literalmente. Só que ao receber essa vida, receber o Senhor Jesus, nós temos algumas responsabilidades como cristãos. E é isso que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus 5, de 13 a 16. Palavra do Senhor: vós sois do sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Glórias a Deus. Gente, essa é uma grande responsabilidade que o Senhor Jesus bota na nossa vida. Essa é uma grande responsabilidade. Temos que ser a luz do mundo. Onde chegarmos, temos que iluminar o lugar. Principalmente quando não estamos em meio aos irmãos. Porque uma vela, ela ilumina muito mais quando há trevas. Se você tem uma vela e você bota num lugar onde já existem várias velas, não faz muita diferença. Mas quando você bota uma vela em meio à escuridão, em meio às trevas, no mundo, aí sim a gente percebe. E é isso que nós temos que ser. Nós não podemos ser uma vela que não dá luz, uma vela apagada. Temos que ser a luz do mundo. Literalmente nós temos que chegar e iluminar o lugar em que nos encontramos. Irmãos, vocês podem ficar de pé? Vamos fazer uma oração. O irmão Carlos Dantas vai orar com a gente. Pai de amor, nós estamos agradecidos na Tua presença, porque o Senhor Jesus fez diferença na nossa vida. E hoje nós não somos mais condenáveis à vida eterna longe do Senhor, mas estamos salvos porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E nós viemos aqui para louvar o nome do Senhor, nós viemos aqui para agradecer ao Senhor, porque nos agrada muito, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer o nome do Senhor que merece o nosso louvor e a nossa ação de graça. Pai querido, aceita o nosso louvor, aceita a nossa ação de graça. Nós queremos também colocar diante do Senhor cada uma pessoa que entrou neste santo templo, que o Senhor possa estar abrindo os corações, as mentes, para entender também a Tua vontade e para junto conosco alegrarmos, porque nós estamos verdadeiramente alegres. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós conseguimos trazer, graças ao Senhor, o grupo convidado hoje. Eu gostaria de chamar o Ministério Livres para já assumir o louvor. Vocês já podem assumir o instrumento. Eles vieram de Alegre para nos ajudar a louvar e agradecer o nome do Senhor. Senhor, amém? Você está feliz de estar aqui hoje? Quantos estão felizes de estar aqui? A gente poderia estar em tantos lugares, né? Fico pensando naquele pessoal lá de Niterói,
fosse a sua casa, imagina, você estaria agora aqui louvando a Deus? Você estaria agora agradecendo o nome do Senhor na tristeza? A palavra do Senhor diz ali que a nossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que eles vejam a nossa boa obra e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É um compromisso, querido, é uma responsabilidade que nós temos, uma responsabilidade grande. Às vezes a gente não tem noção do que é isso. O Senhor Jesus, Ele não morreu por nós para que a gente fique de braço cruzado, senão seria muito fácil só vir aos cultos, cantar, ouvir uma palavra que nos agrada, ir para casa, no outro dia nossa vida continuar da mesma forma. Mas o Senhor nos chama para ser diferentes. A nossa luz deve resplandecer, brilhar, fazer diferença. E tem uma palavra em Efésios capítulo 4 que diz o seguinte: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e vem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É uma orientação que o Espírito Santo dá aqui aos Efésios, e essa orientação segue até os dias de hoje, porque nós somos a geração que deve fazer a diferença, a geração que deve buscar ao Senhor, que tem disposição em buscar ao Senhor. Nós temos disposição para muitas coisas, para estudar, para tirar ótimas notas, nós temos muita disposição para fazer um bom trabalho, até para vir ao culto às vezes, mas o reino de Deus é muito além disso. Existe uma multidão de vidas lá fora que precisam de nós. Existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão caminhando para o inferno, porque nós não estamos fazendo a diferença, porque nós não vamos lá, nós estendemos a mão como fez o bom samaritano, largou tudo que tinha para fazer e foi, segurou, pegou, cuidou. Tudo que eles precisam, querido, não é de um folhetinho. Tudo que eles precisam não é Jesus te ama e eu também. O que eles precisam é ver o amor de Deus em nós. A gente fala Deus é amor, sim, Deus é, mas eles estão cansados de ouvir blá blá blá, cansados.
É preciso que eles vejam as nossas boas obras e dão um testemunho de nós. A gente precisa viver esse amor. É um compromisso. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para você cantar com alegria, para hoje aqui nós começarmos a fazer essa diferença, amém? Que o Espírito Santo de Deus vai nos encher nessa noite de uma graça, de uma força, de uma nova unção, para que a partir de hoje nós possamos ser diferentes, amém? Quantos creem nisso aqui? Quantos tomam posse disso? Amém? Aleluia. Geração. E sermos a geração que canta por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. Aleluia. E sermos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Mais uma vez, e seremos. E sermos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E sermos, cante, e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. Aleluia, Jesus. Palmas. Tua graça nos faz dançar, te tua glória nos faz cantar, o povo da terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o tranquilizar, por nos perdoar, por te conhecer. Não devemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. Você faz parte. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. As palmas, alegria. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Tua graça nos faz dançar por toda a terra, te exaltar, dançaremos, gratos por teu amor. Tua glória nos faz cantar por toda a terra, te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o por nos perdoar, por te conhecer.
estiverem dois, como é que é? Fala aí, 2 ou mais reunidos em meu nome, o que acontece? Todo mundo aqui é crente, convertido, pertence a essa igreja ou outra igreja evangélica? Todo mundo? Tem alguém que não é? Então eu acredito que vocês aprenderam isso há um tempinho, né? Você tem noção do que é isso? Às vezes a gente não tem, né? Querido, o Senhor está aqui. Jesus, Ele morreu por nós. Ele ressuscitou e Ele disse que Ele enviaria o Consolador e que esse Consolador ficaria conosco até os últimos dias. O Espírito Santo, Ele está aqui, querido. Eu consigo sentir a presença dEle aqui. A presença do Espírito Santo é viva aqui neste lugar. Você saiu da sua casa, você teve o trabalho de vir até aqui. Já que você chegou aqui, dê a Ele o seu melhor. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ofereça a Ele o seu melhor. A palavra diz: apresentai-vos a Deus com o vosso sacrifício, com sacrifício vivo. Sacrifício vivo é isso aqui. É você ir, você dar o seu melhor, você fazer. Então se renda. Se renda ao Senhor. Não dói. Não dói nada. Muito pelo contrário. É bom. Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica em pranto, mas vale a pena, porque a gente é cheio da graça. Não há nada melhor do que a presença de Deus. E quando você ouvir a voz dele, obedeça, não endureça seu coração. Se atentamente. Se atentamente. Aleluia, Jesus.
que tens pra mim, da tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir, as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, na tua mesa, sempre comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Sim, Deus, é verdade, aleluia. Oh Deus, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a te obedecer. Se a tua voz eu ouvir e eu obedecer. Aleluia, pode se sentar, pode se sentar. Aleluia, Jesus, sonda nosso coração nessa noite, Senhor. Sonda nosso coração, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para o Espírito Santo de Deus aquilo que tem atrapalhado você, aquilo que tem sido impedimento na sua vida com Deus, na sua vida de oração. O que tem atrapalhado a sua vida de oração? Fala com o Espírito Santo. Fala, abre a tua boquinha, fala para Ele. Ele está dizendo assim: querido, eu quero que você fala comigo. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele precisa ter diálogo com você. Ele quer isso, mas Ele está esperando uma tomada de atitude da sua parte. Fala para Ele o que tem te atrapalhado, qual é o empecilho. Fala para Ele, fala. Peça ao Senhor para sondar o seu coração nessa noite, para esquadrinhar o seu coração, para transformar o seu coração, para Ele transformar e para que Ele venha te usar. Ah, Deus, nós precisamos disso. Só o Senhor sabe, Pai, o que se passa dentro de nós. Só o Senhor sabe o que passa dentro de nós, Senhor. Por isso, sonda nosso coração nessa noite, Senhor. Sonda as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. Faça essa música como oração. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Sobre as águas, aleluia. Flecha que acerta o lábio, que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece.
Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Espírito Santo de Deus, e enche-me e usa-me, sonda-me, quebrando-nos, transforma assim, e enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Oh, Deus, sonda os nossos corações essa noite. Sara as feridas da nossa alma, Pai. Começa a sarar nessa noite os nossos corações, ó Deus. Muitas vezes, querido, a gente passa anos e anos convivendo com traumas, convivendo com ferida dentro das nossas almas. Muitas vezes essas coisas nos atrapalham de servir ao Senhor, nos atrapalham de sentir a presença dEle. Mas o Senhor é o Deus que cura, você crê nisso? E nós temos livre acesso a Ele. Nós temos livre acesso ao Senhor. E por causa desse livre acesso, nós temos a oportunidade hoje de sermos sarados por Ele, de sermos curados. Ah, Deus, nós não somos nada diante do Teu poder, Senhor. Nós não somos merecedores de nada disso, Pai. Mas tenha misericórdia das nossas vidas. Ah, Deus, que os rios do Teu Espírito Santo fluam nessa igreja nessa noite. Que os rios do Teu Espírito fluam nessa igreja, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai,
Senhor, restaurando, quebrando os vasos e refazendo novamente, Deus. Ah, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Sim, Deus, deixa meu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aleluia, Deus. Comece a fazer algo novo em nós, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa eu passar em minha vida, vem curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa meu Deus passar, vem passar, vem passar, vem curar minhas feridas, vem sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. E toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz, querido, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém pode contemplar o Senhor. E o tema deste culto diz que não basta ser crente, tem que ser diferente. Em santidade, querido, em obediência ao Senhor. Santidade e obediência. Repita isso comigo, santidade. Repita o mais alto que você puder, santidade, obediência. Santidade e obediência ao Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos. Eu
quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Mais uma vez, diga: eu quero ser santo. Quero ver. Santo, como santo és, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser santo, como santo és, como santo és, Senhor. Sim, Deus, como santo és, como santo és. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com o som imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não importa o que enfrentarei, com o som imbatível eu serei. Aleluia. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar. Pra quê? Pra seguir e conquistar. Sobre mim, para profetizar. Eu sou ocupado, mas libertação. As cadeias quebrar, uma só palavra que Deus manda pra fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, é só em ti, é só confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com o som imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, é só confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com som imbatível eu serei. Diga isso. Com som imbatível eu serei. Levanta sua mão assim, levanta sua mão comigo assim, e diga isso. Com som imbatível eu serei. Levanta sua mão e creia, e creia. Com som imbatível eu serei. Mais uma vez.
posses de uma nova unção nessa noite, Senhor. Uma unção fresca que vem do alto, Pai, para fazermos a diferença, Senhor, para que a luz do Senhor resplandeça nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nessa noite, Pai. Aleluia. Unção imbatível eu serei, eu serei, eu serei. Unção imbatível eu serei. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda Ele, aplauda o Senhor aqui. Mais forte, aleluia, aleluia, mais forte que você puder, aleluia. Seja adorado, Senhor, seja adorado, Deus, aleluia. Recebe, Senhor, amém. Muito obrigado, Ministérios Livres. Gente, amanhã o Ministério Livre vai estar com a gente na escola dominical. Então, amanhã eles vão estar aí. E eu quero chamar o Carlos Dantas, o supervisor de hoje. E eu gostaria que todo mundo continuasse em espírito de oração para realmente receber essa unção do Senhor. Sim. Boa noite a todos. Os que vieram de longe, de perto, nós, em nome da igreja, queremos agradecer a vocês que vieram, do mais longe. Deus tem uma palavra especial para você também. Amém. Nessa noite. Nós cantamos várias músicas, eu pude perceber algumas. Eu acredito que a igreja não cantou junto com os irmãos porque não conhecia, como foi o meu caso, Então, os irmãos talvez não entenderam, o povo não cantou porque não conhece não pode cantar. Mas eu gostaria de salientar você que cantou, tanto o Ministério de Louvor, como também você que cantou. A hipocrisia, ela não cabe no altar do Senhor. O Senhor não aceita a hipocrisia. Nós cantamos aqui, entre 3 cânticos pelo menos, nós cantamos aqui que nós pedimos ao Senhor, sonda-nos, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda também. E com sua boca, a maioria de vocês falaram que quer que o Senhor sonda, que o Senhor te conhece e que você vai mudar, que você vai fazer mais. Nessa noite aqui nós viemos para ser impactados. A mensagem dessa noite de Deus para você é que o Senhor quer que você seja diferente. E quer mais ainda, quer que o Senhor faça diferença onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, no meio da sociedade. O Senhor Deus, Ele quer isso de você. O tema que nos foi dado, muito interessante. Não basta ser crente, tem que ser diferente. Realmente esse lema é forte, impactante. Para nós, eu me incluí aí no meio de vocês aí, apesar dos quarentinhos estar pesando um pouquinho. Nós, os jovens e adolescentes, não basta somente dizermos eu sou crente. Nós temos que mostrar no nosso dia a dia que somos mesmo jovens escolhidos. E se isso é realidade na sua vida, que você é crente, você é o escolhido de Deus, Então não basta nós apenas falarmos eu sou crente. Nós precisamos ser separados, lavados, lembrando que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Temos que fazer diferença sim, na escola onde moramos, no nosso trabalho. Senão nós
poderemos pregar, como nós poderemos pregar de Deus àquelas pessoas que ainda não são crentes? A primeira coisa que uma pessoa não crente repara é o nosso testemunho, o nosso jeito de falar e o nosso jeito de agir. Nós precisamos de transportar aquilo que nós cantamos aqui no meio da congregação, nós transportarmos isso para lá onde nós estamos no nosso dia a dia, de fazer realmente diferença lá no nosso meio, no nosso convívio social. Eu vou ser mais, eu vou ser um cristão autêntico de verdade, porque falsidade, gente, está cheio e Deus não tolera isso. E um dia o povo de Deus ouviu do seu profeta Isaías, o Senhor Deus mesmo falando através do profeta dele naquela época e hoje através de nós aqui neste lugar. E ele falando, ele proclamou no meio da congregação: eu, o Senhor, eu não aguento mais as boas novas, eu não aguento mais os cânticos, os louvores, eu não aguento mais os sacrifícios desse povo. O Senhor Deus falou naquele tempo e hoje já está ressoando no nosso meio, porque o Senhor quer que nós sejamos diferentes de verdade. Eu escolhi algumas fotos ali, interessante. Nosso companheiro aqui, de música, ele comentou, que nós precisamos fazer essa diferença. E a pergunta é: qual é a sua escolha, Se você quer fazer diferença ou se você quer ser diferente como algumas pessoas. Hoje nós estamos aqui falando, provavelmente pessoas que ainda não encontraram o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E ali na primeira foto você vê uma pessoa numa situação desagradável, lamentável, com álcool, uma bebida ali na sua frente. Na figura do meio, várias pessoas realmente diferentes, mas pessoas alegres, saudáveis. Do outro lado você vê uma pessoa cabisbaixa, na situação deprimente, difícil. E sabe, quando nós estávamos aqui cantando, eu estava pensando, gente, nós não poderíamos agora, do jeito que nós estamos aqui, fazer uma diferença ali na esquina, onde está um monte de prostituta, um monte de pessoas drogadas, pessoas lá lésbicas, sapatão, etc e tal, pessoas que precisam. Será que nós não poderíamos ir lá e impactar eles da forma que nós cantamos e doamos louvores ao Senhor? Nós não poderíamos fazer diferença lá fora do arraial. Eu fiquei pensando nisso. Gente, nós podíamos fazer mais, nós podíamos fazer um pouco mais dessa sociedade. E ali nós temos pastores e cantores, e nós, qual desses que nós somos, que nós queremos ser? Eu penso de mim que eu posso ser diferente, eu posso impactar as vidas, eu posso ajudar a transformar. Foi falado, é comentado, nós somos sal da terra, a luz do mundo. Não se esconde uma luz, uma candeia, não se esconde debaixo da cama, do velador, assim diz a palavra, as Escrituras. E se você é a luz, meu amigo, meu irmão, meu jovem, meu companheiro, minha companheira, você precisa estar no alto para mostrar às pessoas que você é realmente diferente. Temos que ser diferente. A palavra de Deus em Malaquias, abre sua Bíblia aí, tem ali na versão ali do computador, mas abre aí para você ver que nós não estamos falando de nós mesmos, é a palavra de Deus que fala. Malaquias capítulo 3, no versículo 18, o Senhor Deus, Ele mesmo proclamou essa palavra. Malaquias no capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus, ela nos relata esse fato. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu estava pensando, imagine você aí onde você está,
nós vamos aqui na Grande Vitória, acredito que o Shopping Vitória é o maior shopping aqui do nosso estado. Imagina que eu e você, nós vamos no Shopping Vitória. Nós vamos lá no shopping, entramos numa daquelas grandes lojas, magazines, grandes lojas, como Casa e Vídeo ou Dadalto, ou mesmo loja americana, né? Digamos que nós entramos numa dessas lojas, imagine você aí com você mesmo, e você entra nessas lojas e os vendedores não são uniformizados e nem possuem crachá, não tem, você não sabe quem é o vendedor. Já aconteceu isso comigo, de entrar numa loja e não saber, e até perguntar para outra pessoa, ele fala, não, eu também estou procurando um vendedor, eu não sei quem é o vendedor também. Já aconteceu isso comigo. Então a pessoa não é identificada. Como que eu vou saber quem é o vendedor daquela loja, né? Eu estava pensando nessa hipótese, né, de acontecer isso, como eu já falei, que aconteceu comigo. Eu não sei quem é, né? Quem será então o vendedor? Sabe, para ser um vendedor, principalmente dessas grandes lojas, a pessoa precisa ter, né, algumas qualidades, algumas peculiaridades diferentes, particularidades diferentes. Existem detalhes que identificam um bom vendedor, né? Nós poderíamos falar desses detalhes, né? Teve uma Nilzinha ali, ela podia falar para nós, né? O bom vendedor como ela, ele tem que ser atencioso, né? A gente pensa logo, não, o bom vendedor, ele tem que ser uma pessoa atenciosa. Ela precisa também ser uma pessoa paciente, né, Nilzinha? Porque a pessoa às vezes chega na sua loja e derruba a roupa todinha da sua loja, e às vezes, não é essa que eu queria não, né? E vai embora para outro lugar. A pessoa precisa também ser persistente. Uma coisa interessante, que é bom vendedor, além de ser atenciosa, de ter bastante paciência, ele precisa também ser persistente, porque muitas pessoas, às vezes ela até quer, mas ela é indecisa, né? Então o bom vendedor, ele precisa persistir, né? Não, essa aqui ficou legal para você, né? Leva ela. Ó, esse presentinho aqui é um bom presente para você levar lá para o seu sobrinho e etc e tal. E o bom vendedor, acima de tudo, ele precisa estar bem preparado e entendido no negócio que ele quer negociar, né? Lá nos carros do Rogério lá, provavelmente ele tem um bom vendedor lá, mas ele deve ser um dos melhores, né? Porque ele entende do seu ramo, do seu negócio, e ele sabe o que ele precisa para vender um carro, um bom produto, né? E tem que ser entendido, né? Se a pessoa chega perto do S10, ele tem que falar, essa S10 ela tem kit gás, ou se não, ó, essa S10 é a diesel, ela tem ar-condicionado, etc e tal. Eu estou só caminhando aqui para nós entendermos que para ser um crente e fazer diferença, nós temos que ser diferente. Não pode ser tudo igual, não tem jeito. Se você está igualzinho lá no mundão, faz tudo que todo mundo faz, mente igual eles mentem, fala palavras obscenas como os outros falam, fala mentira à vontade, vê os filmes que todo mundo vê, fofoca como ninguém, como que você vai ser identificado no meio da multidão? Não tem jeito. Então nós precisamos ser diferentes. Existem peculiaridades especiais, nós poderíamos falar de muitas, mas escolhi algumas para nós tratarmos aqui nessa noite. Para ser diferente, né? Um jovem, um rapaz, uma moça, um indivíduo crente, ele precisa ter alguns desses atributos que a palavra de Deus nos relata. Em primeiro lugar, a sabedoria. Em segundo lugar, tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Tem que ter compromisso. Não adianta você só falar. Você precisa demonstrar aquilo que você fala e aquilo que você prega. Isso é compromisso com a palavra de Deus. Tem que haver prudência. Tem que haver prudência. Eu já evangelizei muitas vezes em hospitais. E lá você é aconselhado. Tem um curso preparatório para se falar em hospital.
Você não pode chegar lá perto da pessoa que já está quase morrendo e falar com ele sobre morte, né, e tal. Então, por quê? Porque você pode deteriorar o estado espiritual daquela pessoa e ela via falecer mais rápido do que ela estava realmente era esperado para ela. Então nós temos que ter sabedoria para pregar também. E a palavra de Deus também fala que precisa pregar em tempo e fora de tempo. E esse tempo o Espírito Santo de Deus que está em você te dá, meu amor. Nós precisamos disso. E nós precisamos de perseverar. Perseverar. No dia de ontem, um companheiro, nós mostramos umas fotos ali, né? E uma pessoa que a gente levou, né, para ser tirado, né, das drogas. Ele esteve lá em casa ontem, nós conversamos, e eu conversando com ele, falei, ó, nós oramos muito pela sua vida. E ele contando que ele teve uma hora que ele vacilou e caiu de novo. Então a pessoa, para pregar o Evangelho, ele precisa de perseverar. E muitas vezes a gente tem que chorar com os que choram. A gente tem que entristecer quando a gente vê aquelas pessoas moribundas, cabisbaixas. Um dia desse eu estava passando na Glória, uma senhora com uma criancinha pequena, chorando, sentada assim, chorando. E eu dei uns 2 ou 3 passos para frente, mas eu não aguentei, eu voltei aqueles passos para trás. Sentei com ela ali naquele lugar, naquele chão ali, o que está acontecendo? O que você precisa? Gente, nós precisamos de atributos para ser diferente e fazer diferença nessa sociedade capitalista, que muitas das vezes nós temos aprendido a só pensar em nós e esquecemos do reino dos céus. Para ser diferente é necessário o temor do Senhor, a sabedoria. E a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, ela nos relata: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. É muito importante os estudos que a maioria de vocês jovens estão estudando. Eu estudei um pouquinho, mas eu sei que eu podia ter estudado mais. E eu tenho até procurado nesses dias estudar, não só a palavra de Deus, mas mesmo o estudo secular também, né? Eu gosto de dar aulas e eu quero me preparar para isso. Portanto, você precisa ser sábio, mas não só na instrução, né? Apesar de que quando a pessoa é sábia, ele ouve o conselho do pai, da sua mãe, e vai buscar caderno e começa a estudar, né? Por quê? Porque se eu estudo na hora apropriada, no momento certo, eu dou atenção ao professor na sala de aula, depois eu não preciso gastar tempo estudando fora de hora, né? Na hora que eu podia estar brincando, conversando com os colegas. E isso é um princípio, e a palavra de Deus fala que o princípio dessa sabedoria é ter o temor do Senhor na sua vida. Amém? Você precisa temer o Senhor, você precisa ter esse temor do Senhor. Sabe, muitos jovens, não são jovens não, casados, homens de cabelo branco, têm descido de ladeira abaixo, sem freio, porque não tem sabedoria, não tem o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Antes de fazer qualquer falcatrua, às vezes nós olhamos para o lado direito, para o lado esquerdo, esquecemos, gente. Olha para cima, olha para cima, antes de fazer qualquer coisa, olha para o alto, não olha para o lado, não olha para frente nem para trás. Se o presbítero está olhando, se a mãe não está vendo, se o pai não está perto, não é por aí, olha para cima, é o temor de Deus. Eu preciso ter. E se não fosse o temor do Senhor, eu estava caído há muito tempo, há muito tempo. Porque toda hora passa um oferecendo uma coisa melhor do que a outra para a gente, principalmente que está no comércio. E o diabo, ele é esperto, inteligente, ele é sagaz. Eu tenho para mim que a idade dele vai bem perto dos 10 mil anos que Raul Seixas
comenta que ele tinha. Ele sabe muito, ele sabe o seu desejo, e ele vai naquele ponto fraco. Mas o homem, a mulher, o jovem que tem o temor do Senhor, ele olha para cima. Isso é ter sabedoria, e esse é o princípio da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus é muito clara. Ela fala para você e para mim: não vos conformeis com este mundo. Gente, conformar com o mundo, com o padrão do mundo, nós estamos igualando, nós estamos chegando, nós estamos nivelando por baixo do mundo, nós estamos chegando muito próximo ao nada que o mundo oferece. Nós somos quase a mesma coisa que o mundo. Que coisa feia. Gente, nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos não conformar com as porcarias que o mundo está lançando na internet para nós. Nós temos que pegar, quando aparecer lá aquela mulher e tal ali, né? Não precisa de eu falar para os rapazes. Nós temos que ter misericórdia, Senhor. Deleta aquele negócio ali, passa para frente. Esses dias apareceu lá no meu computador um negócio desse. Pelo amor de Deus, nós precisamos fugir disso. A palavra de Deus é muito clara. Foge da aparência do mal. Não é para fugir do mal não, meu irmão. Não é para fugir do mal não, meu irmão. Foge da aparência do mal. Antes de você pensar em fazer, sai correndo. Lembra de José? Se precisar deixar cabo, você deixa, mas vai embora, que Deus vai te abençoar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar, nós precisamos renovar a nossa mente. Nossa mente está suja, nossa mente precisa de renovação espiritual. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus tratar conosco. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos perdoar mais. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados cotidianos. Nós precisamos perdoar o esposo, a esposa, a namorada, o namorado. Nós precisamos pedir perdão aos nossos pais, aos nossos filhos, pedir perdão também a Deus, pedir perdão também às esposas, aos esposos. Isso é renovar, isso é preparar para ser mais, para servir melhor ao Senhor. Nós precisamos disso. E é interessante que o Senhor Deus, Ele quer aquilo que você mais gosta de ter. Ele fala: olha, se você transforma, se você não conforma com o mundo e transforma o seu entendimento, você pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? E sabe, gente, quantos jovens estão perdendo aquela parte melhor que Deus tem para ele? O Senhor Deus tem uma coisa muito especial para você. O Senhor Deus tem uma namorada para você que, está longe de uma Carla Pérez e outras mulheres aí que aparecem na internet. Muito melhor para você também, minha filha. O Senhor Deus tem preparado um especial, uma paz especial para você. Mas se você anda aí sassaricando na imundícia aí do mundo aí, se você anda espiando aí, né, nas chaves das fechaduras da internet, etc e tal, você perde a bênção, você perde aquela coisa agradável que o Senhor tem para você. E muita gente tem perdido porque está passando na frente dele, e ele não tem tempo para apanhar aquela coisa agradável, aquela coisa boa. Aquilo que o Senhor Deus tinha preparado para ele, às vezes mais passa e vai embora, porque ele estava ocupado, sassaricando aquelas coisas que ele não precisava estar olhando. E isso pode estar acontecendo na sua vida. O Senhor tem aquela perfeita, aquele varão perfeito para a sua vida. O Senhor já tem preparado, e tem mesmo.
Pode ter certeza. Nós precisamos, para ser diferente, nós precisamos ter compromisso com a palavra do Senhor. No Salmo 119, versículo 9, a palavra de Deus nos fala: como purificará o mancebo, o jovem, a jovem, o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Minha amada, meu amado, você tem observado? Você tem compromisso com o Deus da verdade, com a sua palavra? Ou você só quer a bondade do Senhor e a sua misericórdia? Esquece que você precisa procurar primeiro o reino de Deus, procurar primeiro a sua justiça, honrar o Senhor, dar o seu tempo para Ele. Você só quer o venha a nós, ou você procura o reino do Senhor? Você tem compromisso com a verdade, ou você se esquiva na hora que o Senhor Deus te fala a verdade no seu coração? Você sai fora, às vezes está por ouvido, chama aquele mensageiro de enjoado, e Deus quer falar com você. E nós precisamos ter compromisso para ser diferente do mundo. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, que é a verdade, para andar conforme a sua palavra. E também para ser diferente, é necessário ter prudência, é necessário antever algumas situações. E a palavra de Deus, ela relata em Provérbios 10, 19: na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os lábios é sábio. Nós precisamos de falar um pouco menos, de agir um pouco mais, de falar como que nós já falamos, com sabedoria, na hora apropriada, no momento adequado. Quantas pessoas, ou quanto de nós, vamos nos incluir aí agora, nós falamos as coisas certas na hora errada. Nós falamos aquilo que era necessário falar, mas nós falamos de forma que nós ofendemos o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso irmão em Cristo. O Senhor tinha alguns filhos, e o seu mais novo ele mandou para a faculdade, fora da localidade onde ele morava. E esse senhor não tinha muitas instruções, era um pouco, digamos que, grosseiro no entendimento, e principalmente nas palavras. E um certo dia, o rapaz foi estudar fora, e poucas vezes ele escrevia para a família, poucas vezes ele ligava, mas um certo dia ele mandou um bilhetinho para casa, um bilhete pequeno, curto, né? Se a gente, depois do caminhamento, nós vamos falar assim, curto e grosso. Ele escreveu lá e escreveu no bilhetinho. O pai dele leu dessa forma: pai, manda dinheiro. Aquele pai ficou enfesado, triste, melancólico, achou um absurdo, um desaforo. Aquele filho, poucas linhas escreveram, não perguntaram pela saúde da mãe, pela saúde do pai, como ia a fazenda, apenas escreveu: pai, manda dinheiro. Aquele pai indignado procura sua esposa, conversa com ela e fala: olha só, que desaforo. Seu filho, imagine agora, ele me escreve esse bilhete dizendo: pai, manda dinheiro. A mãe, entendendo o rancor do pai, vira: deixa eu ler esse bilhete. A mãe pega aquele bilhete, vira para o pai: não é assim que está escrito. O seu filho apenas escreveu dessa forma: pai, manda dinheiro. Aquele pai: não, assim sim, assim tá bom. Mas gente, é dessa forma que às vezes é a nossa atitude para com o nosso pai,
para com o nosso presbítero, para com os nossos diáconos, para com os cantores, aqueles que estão usando os instrumentos da igreja. Nós falamos de forma agressiva. Não é a hora apropriada com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós falamos aquilo que era para ser falado, mas da forma que não se deve falar. E muitas vezes você fala assim com Deus. Quantas pessoas dizem até ser homem de Deus e tem coragem de gritar para Deus e falar: eu não aceito, e etc e tal. Podia falar mais coisa aqui na sua frente, mas nós precisamos saber falar, nós precisamos disso. E o prudente, a palavra de Deus fala que ele vê o mal e ele esconde. O simples ele passa e acaba pagando o pato. Sabe o que a palavra de Deus quer dizer aqui? Que você sabe o caminho que você não deve passar, então não vai empurrar. Me faz lembrar uma ocasião, eu estava lá em Porto de Santana, aquela pracinha onde eu morava. Não sei se o Rogério lembra dessa palavra que eu vou falar agora. O nome da pracinha ali na principal de Porto de Santana, antigamente, 1980 mais ou menos, era Espera Tapa. Não sei se você ouviu falar essa palavra lá onde você trabalhava, né? Talvez sim. Pois bem, o nome eu achava até bonito quando eu era menino, pequeno, tamanho do dedo, eu achava bonito, Espera Tapa, legal. Aí a vizinha chegava lá em casa e falava com a mamãe: ó, dona Luzia, deixa a Raquel, a Lucila ir lá no Espera Tapa comigo. Eu não entendi, achava bonito o nome Espera Tapa. Um dia eu fui para a pracinha, estava lá esperando o ônibus, desceu 2 brigando, o ônibus flechal, muita gente, 200 pessoas dentro do trem que não cabe 40 direito. Desceram, um dando tapa no outro, e ali um deles caiu morto no chão. Aí eu fui entender por que o nome daquele lugar era esse, Espera Tapa. Agora imagina você, a palavra de Deus ela fala: o prudente ele vê o mal e esconde. E uma dessa ocasião eu estava indo para casa no carro da lancha, fica mais ou menos 2 quilômetros da pracinha até lá na casa do papai. Ele mora lá até o dia de hoje. E eu vinha com mais 2 pessoas. E eu estava escuro já à noite. Eu vim do serviço